Fala, pequeno investidor, tudo bem? A gente está começando aqui o mês de março de 2021 e eu vim contar para você qual que foi a ação que eu mais comprei nesse ano até aqui. E a empresa que eu mais comprei foi a Sanepar, uma empresa de água e saneamento lá do estado do Paraná. E por que eu fiz essa compra? Por que foi a maior compra que eu fiz esse ano? Eu tinha na minha carteira uma outra empresa que é a Klabin. E nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, ela subiu bastante, ela se valorizou bastante por causa do aumento das commodities. E aí eu fui rebalancear minha carteira. E nesse momento eu encontrei uma ótima oportunidade de comprar a Sanepar. Na minha visão, é uma empresa que está bastante descontada na bolsa. E pensando no longo prazo, essa é uma empresa que tem tudo a ver para a minha carteira nesse momento. É uma empresa aí que faz sentido para os meus objetivos, que é um investimento de longo prazo, com foco em empresas mais resilientes, de setores aí mais resilientes. É uma empresa que pagou historicamente dividendos interessantes e está com um preço atrativo. Então eu vou contar para vocês, eu vou mostrar alguns dos números. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, estou só contando para vocês a minha compra, a minha análise e a minha decisão. Você tem que analisar se faz sentido para você e para os seus objetivos antes de fazer qualquer tipo de investimento. Bom, falando sobre indicadores, um indicador que eu busco muito para minha carteira é o indicador Dividend Yield, porque eu busco empresas que paguem dividendos ao longo do tempo. Eu acredito muito na renda passiva. Então, o Dividend Yield da Sanepar atualmente está em 5%, e historicamente o Dividend Yield médio dela é de 4,6%, o que é um Dividend Yield bastante interessante, e ainda mais se a gente levar em conta que o patamar de inflação que a gente teve nos últimos 12 meses está na casa aí de 4,6%. Então, basicamente, apenas em proventos, a empresa já paga aí praticamente o IPCA, a inflação, o que é bastante legal. Fora isso, tem, claro, o potencial de valorização da própria cota e do crescimento da empresa. Falando sobre lucratividade, vamos falar sobre margem líquida. É muito importante que uma empresa tenha uma margem líquida boa, ou seja, uma margem líquida alta, porque isso dá fôlego para a empresa passar bem, principalmente por momentos de crise. E a margem líquida da Sanepar atualmente está acima de 20%, o que é uma margem excelente. Além disso, se a gente olha para o histórico da Sanepar, a margem líquida dela é na casa dos 16%, que é uma margem considerada por mim muito boa. O ROI da Sanepar é um indicador que eu gosto de olhar bastante e ele está hoje em 14%. E o ROI histórico dela é de 13%, o que é uma rentabilidade muito boa na minha visão. Isso indica que a empresa está conseguindo usar bem o patrimônio dela para gerar lucro para os acionistas. Falando sobre dívida da Sanepar, hoje ela tem a dívida líquida por EBITDA em 1,4 vezes, o que é excelente. Eu gosto muito de procurar por empresas que tenham esse indicador abaixo de 2 vezes. E quando a gente olha o histórico dela, ela tem esse indicador em 1,6, ou seja, é uma empresa que historicamente é pouco endividada, tem a dívida bem controlada e está em um dos patamares mais baixos. Então, do ponto de vista de dívida, ela está ok também na minha análise. Falando sobre agora indicadores de preço, que são os indicadores de valuation, um deles, por exemplo, é o PL, preço sobre lucro. Esse indicador mede quantos anos você demoraria para ter o seu investimento de volta para a empresa, caso ela mantivesse o mesmo patamar de lucro dos últimos 12 meses. Ou seja, é uma medida em anos isso, né? O PL da Sanepar está em 6, o que é bastante baixo na minha visão. Ainda mais se o histórico, quando você olha para o histórico dela, o patamar normal é de 7,7, que também não é muito alto, tá? Normalmente PL abaixo de 20 já é um PL que eu considero como bastante atrativo. Então, olhando para o indicador de preço-lucro, parece aí que a empresa está com as suas ações negociadas num valor bem baixo versus o lucro que ela entregou. Outro indicador legal também é o indicador P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. E aí, quando a gente olha a Sanepar, historicamente, o PVP dela é 1,2, ou seja, ela é negociada aí com um preço um pouco acima do valor de patrimônio que a empresa tem. Mas atualmente, ela está com um P sobre VP de 0,86. Quer dizer que o preço da sua cota, o preço da sua ação que está sendo negociada atualmente, é menor do que a soma de todo o patrimônio que a empresa tem. Isso para mim mostra aí que parece que realmente o mercado está exagerando em relação ao pessimismo para essa ação. Esses são alguns indicadores, lembrando que esses indicadores, a grande maioria deles olha para o resultado passado, isso não quer dizer que no futuro
a gente vai ter resultados parecidos, mas é um bom indício para você começar a filtrar a empresa. Além disso, eu queria agora falar um pouquinho dos pontos fortes e dos pontos de atenção da Sanepar para os próximos meses aí, ou próximo ano. Pontos fortes, tá? Essa é uma empresa que está em um segmento extremamente resiliente. Por que eu estou chamando de segmento resiliente? É uma empresa que, independente do que aconteça, as pessoas vão receber a sua conta de água para pagar. Assim como conta de luz, por exemplo. São aquelas empresas que têm a receita recorrente, que as pessoas recebem o boleto todos os meses, e as pessoas precisam de água, vão precisar de tratamento de esgoto. Então, é um segmento resiliente. Além disso, é uma empresa que atua naquela região do Paraná e que é um monopólio, só tem ela trabalhando naquela região com esse serviço. Então, é uma empresa que consegue aí, dada a baixa competitividade, ter mais flexibilidade de preço. Além disso, também é uma empresa que já tem uma grande parte do seu investimento feito, ou seja, ela obviamente ainda precisa investir mais para poder crescer e tornar aí o acesso à água e esgoto tratado mais democrático na região, mas ela já tem uma grande parte da sua receita vindo de um investimento que já foi feito. Portanto, essa receita que entra, ela pode se tornar aí um lucro que vai ser distribuído aos acionistas em forma de proventos. Outro ponto legal é que a gente teve no ano passado a aprovação do Marco do Saneamento, que é um marco que facilita o investimento nessa área. Então, a gente tem nos próximos 10 anos, na próxima década, é esperado um investimento maior nessa área no Brasil inteiro, inclusive por parcerias aí público-privadas. Então, espera-se que deve ser um segmento que vai crescer. Agora, pontos que não são positivos, que merecem a atenção. Primeiro, é uma empresa controlada basicamente pelo Estado do Paraná. 60% da empresa, 60% das ações são de posse do Estado. E, obviamente, a gente tem um risco maior de governança aqui e de ingerência política. Esse é um ponto importante de atenção. Segundo ponto que a empresa está passando atualmente é uma questão de chuva. No Paraná, no ano passado, a gente teve um patamar de chuva bem baixo, foi um dos mais baixos dos últimos anos. Isso fez com que os reservatórios da Sanepar baixassem para patamar aí próximo de 25, 30%, que é bem crítico. E a empresa, por causa disso, implementou um esquema de racionamento. E, obviamente, quando você faz racionamento, você tem menos consumo desse produto, menos consumo de água e, por consequência, uma menor receita. Então, depende muito da natureza, obviamente, e por causa das baixas chuvas, né, o mercado já está precificando uma queda de receita. Agora, no início desse ano, a gente teve um patamar de chuvas no Paraná maior do que a média histórica. As principais represas aí da Sanepar superaram a marca de 50% dos reservatórios, o que já é um número bem melhor do que no ano passado, porém ainda abaixo do que se considera como o mínimo ideal de 60%. Outro ponto importante é que os especialistas aí meteorológicos esperam que esse ano a gente tenha aquele fenômeno da Laninha, que é um fenômeno que prejudica a quantidade de chuvas, principalmente agora no outono e no inverno. Então, esse é um ponto de atenção, já que a empresa deve chegar nesse momento mais crítico do ano com um reservatório mais baixo do que ela deveria chegar. É esperado que esse esquema de racionamento permaneça, né, se perpetue eventualmente por algum tempo mais. O último ponto bastante importante aqui de atenção para você é a questão da regulamentação. A regulamentação é feita pela AGEPAR e ela é uma regulamentação complicada ali em questão de reajuste de tarifa de preços. A Sanepar, em outubro do ano passado, solicitou um reajuste de 9,6, que era um reajuste que seria necessário aí para conseguir recuperar o aumento do IGPM e do IPCA que a gente teve no ano passado. Porém, a AGEPAR bloqueou esse aumento, dizendo que a gente estava num momento de pandemia muito crítico e que não fazia sentido aumentar a conta de água para o cidadão da região que é atendida. E aí, por esse motivo, a Sanepar acabou tendo seu reajuste proposto congelado até agora, fevereiro de 2021, que foi quando finalmente a AGEPAR liberou que o reajuste fosse feito. Porém, liberou um reajuste mais baixo do que o proposto de 9,6%. Ficou um reajuste um pouco acima de 5%, que alguns analistas aí indicam que não é o suficiente para colocar a empresa no mesmo patamar que ela deveria estar. Portanto, esse é um ponto bastante importante de regulamentação. Algumas casas de análise esperam que
A gente tem um segundo reajuste esse ano, mas a perspectiva não é boa. A perspectiva é que o reajuste seja inclusive de redução de tarifa. Então fica ligado que esse é um ponto de atenção que pode fazer com que a empresa aí no curto prazo tenha a sua cotação ainda um pouco machucada por consequência de uma expectativa menor de lucro. Porém, na minha visão, quando eu olho aí para o histórico de preços dela, o máximo e o mínimo, quando a gente olha para a cotação hoje, a gente tem a Sanepar 11, que é a Unit, negociada a próximo de R$20, que é o mesmo patamar do pico do Covid na bolsa, que foi em março de 2020. Então a gente tem uma empresa bastante descontada. Na minha visão, é um setor aí bem resiliente ao longo do tempo. É uma empresa que já se provou ser uma empresa relativamente eficiente, com boas margens, com bom resultado, pagadora de dividendos. E por isso, na minha carteira, faz sentido colocar aí um investimento maior em Sanepar, com uma expectativa boa, não para esse ano necessariamente, mas para o futuro, para o longo prazo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like e tchau!